Ora, meu povo, hoje é terça-feira, dia 26 de julho de 2022, e a história bíblica de hoje nós vamos encontrar na página 1078 da Bíblia em Ordem Cronológica, parte B. Hoje vamos falar sobre a viagem de Jesus à Judéia, mais precisamente a Jerusalém. Sempre que falamos aqui da Judéia, estamos também mencionando que o local mais interessante lá é Jerusalém, que é o centro religioso da Judéia. E ao falar em Galileia, nós estamos falando na localização onde anteriormente era o Reino do Norte, né? Para quem viu os vídeos anteriores aí, sabem que aquela região da Galileia foi toda ocupada por pessoas do primeiro império, vamos dizer assim, né? De Assur, ou Assíria, né? Ali próximo a Nínive, quando o imperador da época, o rei da época, mandou pessoas para povoarem aquele local ali, né? Primeiro ele tirou o povo de lá e mandou outras pessoas de vários países para ocupar aquela região lá. Por isso, o que era ruim piorou, né? Porque o Reino do Norte era tomado de falsos profetas, tinha muito falso profeta. E aí o que acontece? Depois que foi essa gente para lá, só piorou, porque, segundo o relato bíblico, as pessoas estavam morrendo, feras estavam atacando as pessoas, e aí o rei disse, é porque vocês não estão cultuando ao Deus local, comecem a fazer cultos ao Deus local. Eles começaram, então, eles mandaram sacerdotes para lá. Agora veja o tipo de sacerdote, né? Nível Jezabel e Acabe, tá bom? Vamos à história de João, no capítulo 7, praticamente todo, meu povo. João 7:1 diz que depois disto, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia. Por quê? Porque os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Quando fala-se aqui judeus, os judeus não é o povo em geral, os judeus aqui os principais, os escribas, sacerdotes, os fariseus, os saduceus, né? Diz que ao aproximar-se a festa judaica das cabanas, que é tabernáculos, né? Os irmãos de Jesus. Quem são os irmãos de Jesus? Tiago, José, Simão e Judas. Eles começaram a dizer, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, né, coisas que nós não entendemos, como é que você tem poder de fazer isso? Então, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Eita, meu Deus, aqui começa um questionamento e, de certa forma, um problema. Se nem os irmãos de Jesus criam nele, quem era abaixo de Jesus, quem era o principal? Era o Tiago, né? A carta universal de Tiago, esse Tiago da carta que tem aí na Bíblia, era do tal irmão de Jesus. Na verdade, Jesus é filho de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo. Mas a filiação terrena, ele era irmão de Jesus. O Tiago era irmão de Jesus. O outro, que tem uma carta próxima ao Apocalipse, se chama Judas, também era irmão de Jesus. Esses irmãos de Jesus não criam nele. E aí me vem logo aquela ideia, Paulo fala sobre não conhecer ninguém segundo a carne. Paulo fala disso por causa da tradição dos anciãos, por causa aqueles estudos de genealogia e por causa de tanta coisa, né? A tradição dos judeus é muito forte. E mesmo então a primeira igreja em Jerusalém, ela foi formada por judeus. Por isso o Tiago, irmão de Jesus, se tornou o pastor da primeira igreja de Jerusalém, e ele tinha uma palavra de muito peso, pelo fato de conhecer Jesus segundo ou conforme a carne, pelo fato de estar tão próximo de Jesus, ter vivido tão próximo dele. Então, em Jerusalém, a última palavra era de Tiago. Não era nem de Pedro, não, era Tiago, era o último a falar. Nós vamos ver isso posteriormente. Tá bom? E aí, o que eles dizem aqui é que Jesus fosse, no versículo 6. Então, Jesus respondeu, para mim ainda não chegou o tempo certo, mas para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não os odeia, né? Ele não pode odiar vocês, mas a mim odeia.
Por quê? Porque eu dou testemunho de que o que o mundo faz é mal. Vão vocês à festa? Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. E tendo dito isto, Jesus permaneceu na Galileia. Aí logo no 10 diz que Jesus, depois que os irmãos dele subiram, né, foram para Jerusalém, Jesus subiu também. Não abertamente, não publicamente, mas em secreto, em segredo. Jesus foi caladinho, né? A festa do tabernáculo, como a da Páscoa, é uma semana, né? 7 a 8 dias, tá bom? Páscoa, Pentecostes e tabernáculo, ok? Outra coisa interessante de se falar é que o momento apropriado da festa vamos dizer assim, dos tabernáculos, seria entre a Páscoa e as primícias. Você não concorda comigo? Porque veja bem, Páscoa, Pêssego, eles saem do Egito. E aí tem aquele momento de 40 anos no deserto. Então, a próxima festa deveria ser tabernáculo. E a terceira e última, pela cronologia, deveria ser primícias, que é quando eles chegam na terra da promessa e colhem os primeiros frutos da terra. Porém, todavia, entretanto, o tabernáculo ficou no caso, praticamente o fim do ano para eles, né? Final e início de outro ano. E por que isso? Porque, bom, dizem alguns que é porque nessa época do ano é mais difícil, é mais sacrificioso você sair de sua casa e dormir numa palhoça com a sua família. Mesmo você que tem casa, teria que sair e passar uma semana fora, né, de casa. Tá bom? Não tinha como reunir toda a multidão de pessoas lá diante do templo, na época de Jesus, mas os judeus todos celebravam essa festa, e de preferência na cidade de Jerusalém, tá bom? Então é isso, era uma forma de eles sacrificarem para declarar a gratidão deles também e o reconhecimento do poder de Deus, a provisão e a proteção de Deus durante aquele período que eles estiveram no deserto. A Bíblia em ordem cronológica está datando aqui a festa de tabernáculo em 14 a 21 de outubro do ano de 28 depois de Cristo. Bom, queridos, então Jesus subiu em segredo. Se você for seguindo aí, você vai ver que em João 7:11 vai dizer que a festa já estava acontecendo, né? E os judeus estavam esperando Jesus e perguntavam: onde é que está aquele homem? E entre a multidão tinha muitos boatos. Uns diziam que ele era um homem bom, né? Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Essa é a questão da opinião do povo, né? A mídia tem muito poder nisso. A mídia aqui na época era os homens que tinham credibilidade, os religiosos, né? Eles jogavam isso pro povo e o povo ficava maluco, sem saber o que é o que é verdade, né? Verso 13 diz que ninguém falava de Jesus em público por medo dos judeus. Por medo dos judeus ninguém falava, ninguém elogiava, ninguém tocava no assunto. Ninguém falava no nome de Jesus, por medo dos judeus. O governo do medo é uma coisa esquisita, não é? Tira o seu direito de expressão até. Eu posso falar sobre qualquer assunto, mas de Jesus eu não posso falar. Por quê? Porque aqueles que estão em situação de autoridade e que têm poder, eles podem mandar me prender. Que coisa, né? Isso está na Bíblia, já existe isso. Bom, deveria ser abuso de poder religioso aqui no caso, mas deveria ser. Porque ninguém tem assim, esse dever de observar, não posso falar de qualquer um, menos de Jesus. Essa semana aí houve a abertura oficial da campanha do presidente e a mídia está lascando a lenha em cima da esposa do presidente, porque ela falou em Deus. Quer dizer que a gente pode falar em qualquer coisa, mas em Deus não pode. Não pode falar de Deus, não pode falar de Bíblia, não pode falar de princípio algum que tenha relação com Deus. Eu lembro logo o que Paulo escreveu, dizendo que o anticristo, o homem da iniquidade, ele se opõe, ele diverge e se opõe a tudo que tenha relação com Deus ou que seja objeto de culto a Deus, né? É isto. Nossos princípios continuam sendo aqueles que a Bíblia declara para nós.
Vamos seguir aqui então. No versículo 14 diz: quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Eita, menino. Ele não chegou fazendo milagres, porque se chegar fazendo milagres, a multidão já corre, o alarido é grande. Onde ele chegava, ele, não só mais ele, mas ele e os discípulos estavam operando com poder. Todavia, na festa dos tabernáculos, era o costume ensinar a lei, né? E então, essa era a hora, era a vez dos escribas falarem, os doutores da lei. Porém, Jesus chegou e começou a ensinar. Diga-se de passagem, aos olhos deles, sem autorização, sem autoridade nenhuma, porque Jesus, aos olhos deles, não tinha autoridade nenhuma para ensinar. Isso tinha que ser os doutores da lei. O versículo 15 diz que os judeus ficaram admirados e começaram a perguntar: como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Como assim? Jesus não estudou? Ele está falando de um curso formal de teologia, né? Aquele preparo que os rabinos, os rabis, os mestres e seus filhos, seus descendentes, frequentavam em Jerusalém, né? Tipo Paulo, também Barnabé, estudaram com Gamaliel. O versículo 16 diz que Jesus fala o seguinte: o meu ensino não é de mim mesmo, o meu ensino vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si busca sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro e não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei? Deu, né? Pois é, mas nenhum de vocês obedece à lei, porque vocês procuram matar-me. Você está endemoniado, disseram. E Jesus, então, eles perguntaram a Jesus: quem é que está querendo te matar? E Jesus disse: eu fiz um milagre, vocês estão querendo me matar, né? Estão admirados com isso. Verso 22. Porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora não venha dele, na verdade foi, né, Abraão, a circuncisão vem dos patriarcas, como diz aqui. E aí vocês circuncidam a criança no sábado, no 8º dia, quando chega o 8º dia. Aí vocês podem usar o sábado, né? Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por eu ter curado completamente um homem no sábado? Olha que coisa interessante, né? 8º dia, tal, tem que ir. Aí a criança pode. É interessante, porque quebrar a lei cumprindo a lei. No sábado não pode fazer nada. Não, mas circuncidar pode. Tem essa exceção? Tem essa exceção. Onde é que está essa exceção? Onde é que está escrito na lei que no sábado poderia circuncidar? Poderia fazer os serviços da casa de Deus? Porque o sacerdote também quebra a lei quando ele passa o dia na casa do Senhor trabalhando. É o dia que ele mais trabalha, né? A casa, no templo do Senhor, é o dia que ele mais trabalha. E aqui Jesus está criticando eles por essa incoerência. Quer dizer, uma criança pode ser circuncidada no sábado, mas eu não posso fazer nenhum benefício para ninguém, porque no sábado é sábado. O que é isso, né? Circuncisão é o símbolo da aliança. Mas aí uma pessoa está morrendo ali, está endemoniada ali, não pode ser curada. Que coisa absurda, né? E aí Jesus termina no versículo 24, diz para eles julgarem, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos, ok? Termina aqui e amanhã a gente dá continuidade, se o Senhor nos permitir.